Então, boa noite a todos. Nós vamos começar com a Ana Gatti, a presidente do Instituto MEL, fazendo uma apresentação do Instituto, contando um pouquinho das novidades, e depois passamos para o nosso debate. Tá bom. Obrigada, Maria. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Mas estamos aqui no finalzinho do ano, né? E esse ano nós tivemos aí, religiosamente, né, um web talk aí por mês, acho que desde o começo do ano, né? E então, estamos aqui agora em novembro, né? E a gente talvez tenha mais um agora em dezembro, né? Devemos ter mais um em dezembro, eu vou contar daqui a pouco. E contar um pouquinho do Instituto para quem está aqui pela primeira vez, e também para os que já estão com a gente por outras vezes, né? Que algumas novidades, tá? Nós, então, somos uma instituição sem fins lucrativos que temos aí, estamos para inspirar e preparar as mulheres para assumir posições de liderança em áreas de operações. Toda a cadeia do end-to-end de operações, né? Manufatura, produção, planejamento, suprimento, supply chain. E aqui, então, nós estamos num nicho específico de liderança, tá? E a nossa visão, então, é aumentar esse número de mulheres, né, em conselhos e também como C-level, porque sem ser C-level não vai ter conselheira, né, e hoje tem pouquíssimas conselheiras com essa formação, que tiveram essa experiência como C-level em operações, né, e aí queremos, então, estamos trabalhando já há mais de uns 3 anos nessa frente, né. Temos aí como associada hoje várias empresas, temos parceiros importantes também, né, que também estão colaborando aí com a mesma causa. Como diretoria, a gente tem este grupo, né, então eu estou como presidente da instituição e temos aqui várias outras diretoras, mulheres aí tanto de operações ou de RH de operações, então que tem uma larga experiência. Temos co-diretores também, temos homens que são apoiadores, não são associados, mas são apoiadores e co-diretores. Temos um conselho consultivo e um conselho fiscal, né? Tudo isso está no nosso site, caso vocês queiram saber um pouquinho mais. Temos o nosso voluntariado, pessoas que têm nos ajudado muito, né? Então, a gente está construindo aos pouquinhos aí o nosso pipeline, às vezes de voluntariado, vai para a diretoria, conselho, enfim, essa tem sido a nossa aprendizado, né? O nosso aprendizado e jornada. E o MEL, então, ele tem a jornada de inclusiva MEL, né? Que trata desde uma jornada de ascensão da mulher com uma jornada de inclusão da empresa. E na jornada de acessão da mulher, nós temos aí várias frentes de trabalho. Tivemos já esse ano três turmas de formação de mentores que estão em andamento ainda, né? Às vezes fechada, às vezes aberta com outras empresas, e também de mentoria, uma turma de mentoria aberta, né? Que a gente chama aberta porque ela está com pessoas associadas, pessoas físicas e também jurídica. O nosso Web Talk, que acontece a toda quinta-feira, podcast Mel, que nós temos como tema esse ano, inspirar lideranças inspiradoras. A gente pode encontrar isso também no Spotify, tá? E no nosso portal também de acesso aos associados. Temos a associação corporativa, onde a gente está agora finalizando o nosso pipeline de oportunidades MEL para poder compartilhar oportunidades de trabalho, homens advogando pela mudança, e aí, em conjunto com a jornada de desenvolvimento MEL, que eu vou falar logo em seguida, e a jornada de RH, que eu vou falar logo em seguida também.
Então, falando aqui um pouquinho sobre a jornada de RH, nós tivemos agora no 27 de outubro, uma jornada que a Andrea e Corbioli, que está aqui, a Luciane conduziram, e teve uma aderência muito boa, né? Nós tivemos aí dois hunters falando da contratação e do mercado, tivemos casos da Embraer e da BOL, a BOL uma associada nossa. Nós agora vamos ter, no dia 24/11, já está no LinkedIn, Instagram, e também já estamos circulando isso pelo WhatsApp, esse material, contando aqui que a Luciane e a Andrea também coordenaram, né? E elas, então nós vamos ter aqui uma palestra da Crescimento, e também o caso de uma pessoa hoje, a Carol Pett, que é a formação como advogada, mas trabalha em operações hoje, e vai contar como é que foi essa jornada, e vai ser assim, mais que tudo, a jornada de RH, gente, tem a função de compartilhar práticas. Esse é o tipo de negócio onde as práticas de gestão, elas não competem, né? Elas, muito pelo contrário, ajudam a causa, ajudam as empresas e ajudam os profissionais todos também a crescerem. Nós temos um produto aqui, que é uma solução que teve assim, um trabalhão grande, né? Começou com a Débora Gordonos, depois a Andrea Corbioli e a Luciane também trabalharam bastante nela, que foi conversar com diferentes professores, né? E estruturarem uma jornada que é para homens e mulheres, né? Assim como o programa de desenvolvimento de mentores também é para homens e mulheres, porque é importante que homens e mulheres se sintam confortáveis em mentorar mulheres. E aqui também, né? Então, aqui nós queremos falar de assuntos, a primeira aula vai ser agora, 4 de dezembro, falar sobre a liderança, sobre o estado atual da liderança feminina no topo, carreira e marca pessoal, isso é um trabalho muito interessante, a questão da comunicação, a questão do machismo, que também não está só na cabeça dos homens, está na cabeça de mulheres e de homens, né? Estratégias de implementação de programas de diversidade e inclusão, não é fácil, é uma jornada de longo prazo, então nós temos aí professores que prepararam e vão compartilhar essa jornada com a gente, começando então com a Ângela Donaggio, agora em 4 de dezembro, né? Eu quero assistir toda essa jornada, porque eu estou achando sensacional as aulas que nós vamos ter. E a gente vai ter aí depois, começa no final de janeiro, retoma, e aí a cada 3 semanas, mais ou menos, nós temos um evento que é acho que é das 9 às 11, né? 8h30 às 11h30. Então, é 3, 4 horas no período da manhã, né? Para facilitar também a participação e o engajamento das pessoas aí de operações, tá? E contando para vocês, né, o nosso próximo Web Talk, nós temos aí já uma participante, que vai ser no dia 7/12, que é a Mônica Braga, e confirmada, e aí a gente vai estar somando e ver quem mais vai participar e divulgando também. E aqui ficam os nossos contatos, mídias sociais, vocês podem nos encontrar no Instagram, no Facebook, agora não é mais Twitter, né? É um xizinho, esquecemos de mudar aqui, hein, Maria? E aí nós temos aqui também o nosso QR Code e o nosso site, estamos à disposição aí para contatos também. Muito obrigada, pessoal. Eu vou agora passar para a Maria, ou a Samanta, né, que vai dar... A Samanta agora, né, que vai dar seguimento. Maria. É a Maria? Então tá. Beleza, obrigada. Bom, boa noite, né? A gente está muito feliz, já estamos no nosso 9º Web Talk, todos os meses, desde março, né?
e cada vez a gente consegue aumentar mais a nossa audiência, então está sendo muito legal. Hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais. Um é o Carlos Takahashi e a outra é a Cristina Pinho. A Cris está entrando, viu, Ana? Ela não pediu para... Acabei de falar com ela, está um pouco atrasada, mas ela pediu para você admitir aí? Você que está admitindo ou sou eu? Quê? Está no mudo, Ana. Qualquer uma de nós, Maria, porque acho que eu sou o co-host só. Ah, tá. Porque eu acabei de falar com ela no telefone, ela teve um pequeno problema, mas está entrando, tá? Então, eu vou começar aqui apresentando, né, o nosso querido convidado, Carlos Takahashi, que também faz parte do nosso conselho de administração, nosso conselho do Instituto MEL. É muito dedicado a também essa causa de diversidade, né? Só um pouquinho que eu estou aqui fazendo duas coisas. Quer que eu te ajude, Maria? Não, já tô. Então, aqui, consegui admitir a Cris. Desculpa aí, porque é sempre no improviso assim, hein, gente? Então tá. Gente, Então, boa Maria, noite. mil perdões, pessoal. Eu tive um probleminha familiar aqui e acabei me distraindo. Desculpe. Não Tudo tem bem? problema, não. A gente só ficou um pouco Me ansioso perdoe. aqui, mas Não, com agora certeza. já estamos aliviados. É. Então, eu estou apresentando aqui, vou apresentar vocês dois. Primeiro, eu vou começar pelo Carlos Takahashi. O Carlos atualmente ocupa a posição de chairman do banco do BlackRock, é responsável pelo relacionamento institucional junto ao mercado, reguladores e associações. Ele possui mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro e, tendo atuado como count head e consultor da BlackRock no Brasil, antes de assumir seu cargo atual, teve uma destacada carreira no Banco do Brasil, onde atuou como diretor-presidente da BB-A7 por 6 anos. Também ocupou cargos de liderança nos negócios de varejo, corporate bank, private bank e afluentes do Banco do Brasil. Ao longo dos anos, atuou também no conselho de diversas empresas, incluindo Neoenergia, Taesa, Banco Votorantim e Rapvida. Atuou também como presidente do conselho da RTM e da Brain. Ele é formado em administração de empresa pela Universidade de São Marcos, possui MBAs pela Universidade de São Paulo e em marketing de serviço pela PUC Rio de Janeiro. Atualmente, ele é vice-presidente da Ambima e também ocupa a posição de chairman da BlackRock Brasil. Espero que eu não tenha esquecido nada, viu, Carlos? É difícil a tua vasta história. Não, que é isso. Pensa aí. E ele é um grande apoiador da causa da diversidade. Como já falei antes, ele está no nosso conselho, já está no segundo mandato aqui no conselho do Instituto MEL, nos apoiando sempre. Ele também está no conselho do PEDEC, que é o Programa de Diversidades, né? Então, é muito bem-vindo, Carlos. A gente está ansioso já há alguns meses te esperando aí para essa reunião. Então, super feliz. E a outra nossa convidada é uma convidada super especial, muito querida, Cristina Pinho, trabalhou na Petrobras em vários cargos. Querida e enrolada. Não, só foi hoje, né, Cris? Está perdoadíssima, né? Mas é assim mesmo, é bem assim o nosso instituto. Foi subsecretária de Óleo, Gás e Energia do Estado do Rio de Janeiro, foi diretora do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás. Hoje é conselheira de empresas e presidente do Conselho do Instituto Luiza Pinho Sartori.
Além disso, se dedica muito à causa da diversidade de gênero e raça nas corporações. É vice-presidente do nosso Instituto MEL e co-chair do WCD. Então, temos hoje duas pessoas incríveis aí para rechear a gente de informação e de uma boa conversa. Eu vou passar para a Samantha, que é a nossa moderadora. Então, Samantha, está com você aí. Obrigada, Maria. Todos aqui, muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Carlos, Cristina, muito bom falar com vocês. Se vocês também quiserem fazer um breve agradecimento, falarem alguma coisa complementando o que a Maria falou, por gentileza. Ô, Cris, você chegou depois, fala primeiro. Ops. Bom, boa noite a todos. Gente, muito obrigada pelo convite. Cacá, obrigado por você ter aceito, estar aqui com a gente hoje para bater um papo. E, sim, complementando a minha atuação, né, como ativista pela causa, né? Então, hoje, eu sou também conselheira do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do IBGC, onde eu apoio também alguns projetos e programas interessantes, como o Conselheira 101, né? E o de equidade de gênero, de equidade racial. Então, eu dou aula, né, para conselheiros e conselheiras pretos e pardos, e também atuo lá no Conselheira 101 também com palestras e tal. Então, de vez em quando as meninas me convidam, eu vou lá para conversar sobre a minha trajetória, né? E no Instituto Brasileiro do Petróleo, eu continuo também, de alguma forma, presente, né, na Comissão de Diversidade de Gênero que tem lá, que agora vai ser Diversidade de Gênero e Racial. Também, por vezes, eu participo de eventos como a Cartilha de Equidade Racial, que foi lançada ano passado para as empresas do Instituto do Segmento de Óleo e Gás, no início desse ano, quero dizer. Fui honrada com o prefácio o pessoal me deixou fazer o prefácio da cartilha. Então, é isso. Então, eu venho trabalhando, sim, é um trabalho que me dá muito prazer e acho que eu me julgo uma pessoa muito privilegiada e, portanto, eu acho que eu posso mostrar o caminho para acelerar mais rápido aí a ascensão gerencial de mulheres e trazer essa diversidade para dentro das empresas e para os níveis mais altos hierárquicos das empresas. É isso. Obrigada, Cris, pela tua participação. Carlos? Vamos lá. Bom, primeiro a Cris me tratou aí pelo apelido que eu usualmente sou tratado no mercado, né? Então fiquem à vontade todos, né? Cacá, como o pessoal me conhece, então podem ficar à vontade de me chamar dessa maneira que eu fico muito feliz até, viu? E, bom, é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês nesse início de noite, pós-feriado, né, para tratar de um tema tão importante, para bater um papo sobre esse tema tão importante. E só um rápido complemento, né, além de, lá na Ambima, nós criamos uma rede de sustentabilidade, nós temos lá o tema de diversidade também, que a gente vive aqui nessa bolha de Faria Lima, né? E muitas vezes a gente não se dá conta, né, de quanto a gente ainda precisa de trabalhar a diversidade, tanto na questão de gênero, como também na questão racial, e também sobre outros aspectos, né? Então, se nós não fizermos um esforço muito grande, todos nós, a gente ainda poderá levar algumas gerações para ter uma sociedade efetivamente diversa, inclusiva, em todos os aspectos, né? Então, é um privilégio estar aqui, é um privilégio fazer parte do MEL, que é uma iniciativa incrível, né? Que está aí já há 3 anos, se eu não me engano, né? Que já está no ar, e é um privilégio enorme estar desde o início, junto com Ana, com Maria, e com todo mundo, com a Cris, participando dessa iniciativa. Obrigado. Obrigada, então. Com toda a sua permissão, passaria a te chamar de Cacá. Perfeito, Samantha. Inclusive, eu cheguei a ler uma entrevista que você deu, né? E você fala sobre sustentabilidade ser um caminho sem volta. Eu achei bem interessante. Eu trouxe aqui, basicamente, a gente vai falar hoje sobre esse tema, né, de diversidade, sobre os benefícios, todas as dificuldades, desafios.
E eu trouxe algumas informações rapidamente para emendar algumas perguntas aqui para vocês. A gente já sabe, né, que comprovadamente a diversidade tem um impacto muito tangível, né, sobre a produtividade no trabalho e sobre o valor organizacional. Estudos da McKinsey, conduzidos durante um período de 5 anos, eles demonstram a correlação positiva, estatisticamente significativa, né, entre a diversidade, tanto de gênero quanto de diversos outros fatores, né, etnicidade é uma delas. E desempenho financeiro de uma organização, que é uma coisa super fundamental, né? Esses estudos eles foram conduzidos em 3 momentos, então gerando os relatórios, né? Alguns relatórios. Os resultados eles sustentam o argumento, né, em favor da diversidade, definindo com maior proporção de mulheres e indivíduos étnico e culturalmente diversos em posições de liderança. Então é bastante claro a conexão, né, entre essa diversidade e os melhores resultados financeiros. E aí a gente fala, vocês aqui vão trazer muito mais números para mim do que eu puxei aqui, mas a gente sabe que o ponto fundamental aqui são esses desafios que as organizações enfrentam, né, quando elas tentam promover essa diversidade. A gente sabe que um deles é a grande resistência nesse processo, então eu gostaria que vocês falassem um pouco mais disso e como superar, né, esses grandes desafios que a gente consegue visualizar. Por favor, Cacá, Cristina, qualquer um de vocês podem começar. Agora Cris, é a vez do quer... Cacá. Não, agora é Vou sua eu lá, vez. Cris. Legal, muito bom. Olha, um ponto que eu acho que é super relevante é nós podemos olhar um pouco sobre a perspectiva de copo cheio, claro, muitas coisas aconteceram nos últimos anos, né? Então, várias iniciativas, de fato, você encontra alguns estudos que demonstram efetivamente o resultado, o impacto que isso causa, né? Mas ainda, talvez a gente até fale um pouco sobre isso em algum outro momento aqui no nosso bate-papo. Não vou falar disso ainda hoje, mas eu acho que a gente precisa evoluir bastante ainda em o que você pode considerar impacto. A gente sempre tem uma expectativa de olhar o que está acontecendo sobre uma perspectiva financeira, como você falou, né, Samantha? Então, é perfeito, você tem que encontrar essas correlações, sem dúvida nenhuma, é super importante, mesmo porque você tem investidores, você tem pessoas que estão interessadas em entender essa correlação para tomar suas decisões, né? E aqui, obviamente, eu também represento uma casa de investimentos e essa correlação tem que acontecer. Mas, efetivamente, tem muitas outras métricas que a gente precisa considerar. E também o aspecto longo prazo, né? Então, em que medida? Porque quando a gente está falando em diversidade, a gente está falando de equidade, está falando de inclusão, a gente está falando sobre sustentabilidade. E quando a gente está falando sobre sustentabilidade, a gente está falando em resultados de longo prazo, né? Então, esse olhar de longo prazo também é importante, que aí sim já vem um pedacinho da sua pergunta, que são os desafios, né? Então, onde é que nós estamos, como é que as coisas estão acontecendo? O lado do copo cheio, sim, a gente tem um engajamento muito maior, a gente tem a liderança. A hora que você falar com a liderança das empresas, você também tem uma liderança mais envolvida com o tema. Então, você tem vários aspectos positivos nessa jornada. Mas você ainda tem o desafio do longo prazo. E aí o que vem o desafio do longo prazo? Que é exatamente você entender os impactos, as novas questões ligadas ao impacto e o resultado disso no longo prazo. A gente ainda olha muito o curto prazo, e esse curto prazo traz alguns impactos, né? Então, a gente teria que estar efetivamente olhando o longo prazo, entender que questões de curto prazo surgem, desafios de curto prazo surgem. Esses desafios não necessariamente são os desafios que nós esperávamos, e a gente tem que lidar com o imprevisto, mas nós não podemos tirar o longo prazo de visão dos nossos olhos, porque efetivamente é o que vai dar sustentabilidade para a organização. E a outra questão, que também está ligada com o longo prazo, é a questão cultural, porque efetivamente não adianta você promover a diversidade em um ou outro pedaço da organização. Não adianta você promover diversidade no conselho se na formação, se no ingresso de novos profissionais dentro de uma organização, você não está considerando a questão da diversidade.
em todas as suas perspectivas. Se você não tiver programas de ascensão que considerem a diversidade. Então, se diversidade é uma jornada para todos nós que estamos nela, dentro de uma organização também tem que ser uma jornada que considera todos os locais e todos os caminhos da organização, que implica falar em cultura. Então, são um pouquinho esses os meus primeiros insights aí sobre onde é que nós estamos e quais são os desafios. Perfeito, Cacá. Obrigada pela tua participação. Inclusive, até complementando aqui a minha fala inicial, eu acho que a parte financeira é uma consequência inevitável, né? Porque a gente vai falar de um trabalho criado ali de uma maneira, de uma magnitude muito maior, né? Porque sustentabilidade é saúde mental, são pessoas felizes numa organização, a gente fala de ambiental, tem muita coisa por trás envolvida que, por consequência, no longo prazo, vai ter um impacto financeiro muito positivo, acredito eu. E aí, complementando, gostaria que a Cris pudesse até falar, até por todo o trabalho que ela executa, falar um pouco mais sobre essas melhores práticas, né, para criar essa cultura organizacional que valorize a diversidade, né? Então, o que você, Cris, pode trazer para a gente nesse âmbito? Foi ótimo você ter perguntado isso, porque a gente sempre fala de diversidade de gênero e a gente sempre foca muito em mentorar mulheres e fazer com que elas entendam suas barreiras, seus sabotadores e suas forças. Mas pouco se fala do ambiente corporativo. Então, quando a gente lançou a cartilha no Instituto Brasileiro do Petróleo, a gente estava focando no ambiente corporativo, que é fundamental, como o Cacá falou, porque se você não fizer a gestão da cultura da empresa, esquece. Todo mundo faz gestão estratégica. Por que isso não se faz gestão da cultura? A cultura da empresa ela tem que ir se moldando as pressões da sociedade. Há uma sociedade que está mudando. E aí você vai fazendo essa gestão e você vai fazendo pesquisas e você vai, então, inserindo novos aspectos culturais importantes para que você possa ter realmente uma estratégia de diversidade e inclusão efetiva. E muitas empresas esquecem disso. Então, as empresas sequer medem, muitas delas sequer medem em que patamar elas estão. Que gaps elas têm que identificar para poder atuar. E aí sim você ter de verdade a inclusão e, no futuro, a equidade. E as empresas que não estão fazendo isso, elas estão perdendo uma oportunidade e podem vir ser, sim, seriamente ameaçadas na sua sustentabilidade. Por quê? Muitas delas cometem o erro de não identificar na sua matriz de risco de negócio o risco da agenda ESG. E aí você vê problemas de imagem, de percepção de valor e tal que acontecem. Então, quando você não traz para dentro da empresa os riscos do S, e o S aí não é só você trazer os benefícios de promover esse bem-estar interno da companhia, mas também você vê o externo, como é que isso está atuando no seu negócio. Um exemplo claro, como é que a empresa não olha para esse problema gravíssimo que nós temos de racismo estrutural no país e de desigualdade como uma grande ameaça para o negócio. É uma grande ameaça. Quando a gente não vê as empresas trazendo para dentro da sua matriz de risco a falta de mão de obra qualificada, competências, isso tudo está conectado também com diversidade e inclusão, concorda? Porque você está deixando talentos do lado de fora dessa equação. Quando você está fazendo ali algum programa de absorção de nova mão de obra, e você diz, poxa, eu não acho analista assim, eu não acho não sei o quê, não existe no mercado. Será que não existe mesmo? Ou você está cheio de vieses na sua pesquisa, né? Ou na sua adoção de políticas de absorção de mão de obra. Então, só complementando, Samantha, eu acho que a gente está evoluindo, é um assunto muito presente nos conselhos hoje.
E eu acho que as empresas que estão garantindo que a gente tenha diversidade, e aí eu digo diversidade que garanta também essa vou falar essa palavra não é muito difícil, essa integração entre a diversidade racial e a diversidade de gênero, né? O pessoal fala interseccionalidade, é isso. Você analisar de uma forma, né, isso, mais integrada, todos esses desafios de você trazer a diversidade, mas para os níveis de decisão, sabe, Samantha? Tem que trazer isso para os níveis de decisão das empresas. E é claro que para trazer para o nível de decisão, você tem que fazer com que haja essa promoção e essa jornada. E é por isso que aqui também no MEL a gente trabalha tanto para que essa jornada realmente aconteça, trazendo diversidade para o nível da operação, porque a gente quer que haja uma ascensão em vários aspectos da indústria nesse país. É isso. Ótimo. E, Cris, eu vou até pedir para você um complemento, porque a gente fala também sobre aprofundar um pouco mais nessas métricas, né? Quais métricas são consideradas eficazes para a gente medir esse sucesso na promoção dessa diversidade, né, nas empresas? Se você puder falar um pouquinho mais, Cacá, se depois quiser até contribuir um pouco. Olha, as métricas variam muito, porque você tem que ver onde é que a empresa está inserida, qual é a região que ela está, né? Não adianta, por exemplo, você querer ter no Rio Grande do Sul a mesma métrica de diversidade racial, por exemplo, que você vai ter na região da Bahia. Você tem que respeitar isso. Então, se na Bahia nós temos 80% da população de pretos e pardos, no Rio Grande do Sul é muito menos. Então, você tem que ver onde é que eu estou inserido, né? Não quer dizer que você não vai fazer, mas tem que fazer. Então, eu acho assim, primeiro, medir como eu estou. Segundo, onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar, eu quero ter paridade de gênero, quero ter paridade, ou respeitar esse percentual racial, pelo menos, né? Mas paridade de gênero todo mundo tem que ter, porque tem mesmo número de mulher e homem em tudo que é lugar. A não ser que tenha tido alguma guerra, alguma coisa e tenham matado. Aliás, aqui no Rio, com essas guerras todas, é capaz até de já ter mais mulher que homem. Não chegamos nisso, mas numa determinada, eu acho que numa determinada faixa de idade é capaz de ter mais mulher que homem mesmo, viu? Porque os homens aqui morrem muito cedo. Mas, enfim, se você não está numa Ruanda, que aconteceu uma desgraça completa e só ficou mulher, né? Então, você tem que respeitar que 50% dá para todo mundo. Mas de raça não é assim. Então, você tem que ver onde você está inserido, estabelecer suas métricas, medir como é que você está hoje, estabelecer o que você quer, onde você quer chegar no futuro, e aí vem a parte mais importante, Samantha. Não é exatamente só os indicadores, mas é como você está aplicando eles. Na prática. Então, esses indicadores, exatamente, esses indicadores, eles vão afetar o desempenho da alta gerência da empresa? Eles estão lá, presentes, né? Você tem uma política comunicada para todo mundo, de forma que, se mudar o CEO amanhã, então, o troço continua, né? Foi abraçado pela empresa, todos entenderam como é que é o caminho, essa jornada. Então, esses aspectos são aspectos culturais que vão, sim, ajudar. Então, você tem aspectos processuais, aspectos culturais e, claro, as métricas que vão ajudar para você iluminar o seu caminho e saber se você está indo pelo caminho correto. Perfeito. Cacá, gostaria de complementar? Eu vou fazer só um rápido complemento com uma outra métrica, né? Que a Cris foi perfeita, né, na definição das métricas e como é que é esse caminho, né, de você efetivamente ter a questão da diversidade acontecendo dentro de uma organização, permeando a alta liderança, enfim. Mas como é que isso acontece, né? Como é que isso teria que acontecer, como a gente gostaria que acontecesse, como a gente gostaria que isso fosse medido. Mas eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa entender. Qual é a métrica que eu uso para uma companhia para verificar se efetivamente a diversidade, a equidade e a inclusão está trazendo benefícios para a companhia? E muitas vezes a gente olha, claro, a gente tem a expectativa do financeiro, ok, tem que ter, mas a gente tem que também abstrair um pouco do financeiro e verificar o que está acontecendo. Uma empresa que tem diversidade, por exemplo, tem um nível de satisfação maior dos seus funcionários? Tem um nível de retenção maior de funcionários dentro da organização?
os clientes, os fornecedores, em que medida impacta o relacionamento de clientes e fornecedores quando você tem maior diversidade? É aquela história, se você tem uma empresa que lida com varejo, e você não tem diversidade nas posições que tomam decisões sobre produtos, preços e etc., como é que você vai efetivamente atender os diversos públicos que você entende? É com um advogado? É com um ex-CFO de um grande banco de atacado? Será que é assim que eu vou conseguir ter essa visão diversa? Ou é efetivamente com pessoas que estão envolvidos diretamente com o relacionamento com esse cliente de varejo, essa cliente de varejo? Não é? Então, essas questões que a gente precisa também começar a trabalhar dentro das métricas, não é? E não é muito difícil, não é? Às vezes você vai pôr uma que métrica que eu implemento na minha empresa, puxa vida, é difícil de implementar uma métrica que meça a satisfação dos seus funcionários, meça a satisfação dos seus clientes, retenção, saúde mental, né? Você mesmo comentou logo no comecinho, né, Samantha, que é um negócio super importante hoje. E diversidade, com certeza, diz muito respeito à saúde mental, não é? Então, assim, eu me preocupo também com você começar a medir os indicadores, ter indicadores dentro das companhias que possam medir esse diferencial, porque eu não tenho a menor dúvida que a hora que você inserir esses indicadores, você vai efetivamente ver o impacto da diversidade de gênero, a questão racial e outras, né? A Cris citou uma coisa regional, que, puxa vida, não dá para você ter a mesma. E aí eu falo desses outros indicadores também. Você ter padrões para todas as regiões de um país como o nosso, que tem a própria diversidade como principal característica, né? Então, todas essas questões acho que são fundamentais a gente trabalhar. Perfeito. Acho que você até respondeu aqui em partes uma pergunta que a gente recebeu aqui, que era sobre como a diversidade contribui para o crescimento econômico e a inovação em diferentes setores, né? Você já lapidou aqui um pouquinho essa resposta, mas se quiser complementar alguma coisa mais específica para a pergunta. Cris, vai no revezamento ou não? Cacá, depois da Cris, não tem problema algum. A gente vai fazendo aqui um bem bolado. Não, olha, acho que assim tem muitas questões, né? Obviamente, a gente primeiro assim não dá para a gente simplificar nem tentar encontrar uma receita pronta para todas essas respostas, não é? Então, assim, por isso que na minha visão, enquanto a gente tentar encontrar rótulos para a questão da diversidade, a gente vai ainda fazer caminhos mais complexos, não é? A coisa não é simples, mas claro que se a gente tem um entendimento real do que a gente está tratando, de quais os impactos, né? A gente começa a ter isso um pouco mais claro. E os exemplos são os mais simples, não é? É o que eu acabei de falar e vou pontuar um pouco mais. Se você, por exemplo, se você estiver numa grande rede de varejo, se você tiver um exemplo muito simples, se você tiver a questão cultural da diversidade, ou seja, a empresa já, tanto na sua direção estratégica, quanto nos níveis de gerenciamento e de gestão, se você tiver pessoas com uma clareza sobre esse assunto, você teria funcionários mal treinados para lidar com a questão da diversidade, que colocaria o seu preconceito, o racismo, na hora de tomar decisões de segurança, por exemplo? Não teria. Não teria. Então, a questão para mim é muito mais essa simples, mas que tem um grande impacto, que é a organização efetivamente trazer pessoas para dentro dela que tem essa compreensão. Como é que eu vou falar do hábito de uma pessoa preta se eu não conheço ela, se eu não trago esse conhecimento, essa cultura para dentro da companhia? Como é que eu vou atender o público feminino de forma adequada se eu não trago alguém que seja do público feminino? Então, é simples assim, não é? Então, são coisas como essas que a gente tem que efetivamente incorporar nas organizações. Excelente, Cacá. Inclusive, aqui é um trabalho que nós estamos fazendo pelo Instituto, né? O Instituto trabalha em relação às mulheres, é direcionado para as mulheres, e temos homens no cargo, então a gente também aproxima para entender o outro lado, como é que a gente faz para trabalhar, porque aquela coisa no final, a gente não quer falar que a gente precisa levantar alguma bandeira de equidade, de diversidade, porque que um dia a gente chegue num momento em que isso seja natural, né?
que já seja normal, mas a gente chega lá. É E isso aí. isso também fala muito sobre educação e sensibilização, né? De todas as pessoas que pertencem, por exemplo, no caso de uma empresa, de uma sociedade, de um instituto. É uma educação muito importante, né? E aí eu quero trazer um pouco para vocês, Cris, se você também puder trazer um pouco mais sobre isso, sobre qual que é esse papel da educação na promoção dessa diversidade, né? Como que a gente pode sensibilizar as pessoas para a importância da diversidade desde cedo? E aí eu vou até um pouco mais além, porque a gente fala aqui desde as empresas, né? Desde as sociedades e para fora também, né? Para as pessoas como um todo. Então, voltando só um pouquinho aqui à fala do Kaká sobre inovação, né? Então, é importante isso. Mas isso faz parte também, de novo, de uma identificação, primeiro, de qual é a cultura reinante e qual é a estratégia da empresa. As duas coisas têm que se falar. Então, por exemplo, eu sou conselheira de uma empresa nos Estados Unidos que vive de inovação, é de tecnologia. A diversidade que tem lá dentro é absurda. Eu tenho pessoas que são da China, da Coreia do Sul, da Índia. No board, o board é composto por norte-americanos, claro, que a empresa é norte-americana, mas tem um indiano, um professor, tem um chinês, um professor, então tem academia, tem executivos, tem uma brasileira, que sou eu, tem 2 mulheres norte-americanas. Então, essa empresa ela nasceu assim, ela veio se desenvolvendo assim porque ela identificou o seguinte: olha, eu preciso ter diversidade para eu continuar inovando. Então, a gerente de pesquisa e desenvolvimento dessa empresa, ela é do Irã. E a menina é um gênio, eu conversei com ela 1 hora nessa última reunião que eu fiz. Então, você reconhecer isso. Mas como é que você reconhece isso? Você reconhece isso na medida em que você faz a conexão da cultura existente versus a estratégia da empresa, o que essa empresa vende, onde é que ela quer chegar e o que ela precisa. Então, por que eu fui chamada para este board? 2 motivos. Primeiro, porque a empresa já reconhece que precisa de diversidade no alto nível de gestão, né, e tal. E segundo, porque a estratégia deles é aumentar o seu conhecimento sobre a indústria de óleo e gás no Brasil. Então, eles queriam uma mulher, e eles queriam, porque para ficar 50% mulher lá, e queriam alguém que tivesse conhecimento da indústria de óleo e gás. Foram direto no ponto, porque acreditam que, porque lá em cima, lá o CEO, desde sempre, acha que a diversidade traz bastante competência e soluções diferentes para diferentes problemas. Ô, Então, Cris, fale. só posso fazer uma ressalva, mas você não foi escolhida só pela diversidade, você foi escolhida pela meritocracia da pessoa certa para estar lá no lugar certo. Claro, não, isso aí nem se discute. Se eu não soubesse nada sobre a indústria de óleo e gás no Brasil e não tivesse trabalhado 30 anos na Petrobras, ele não seria escolhido nunca. Claro que não. Legal. Inclusive, a gente teve uma. Eu já vou te dar a palavra, Maria. Eu só quero fazer um complemento. No último Webtalks que nós fizemos com a Isis, que é Headhunter, ela comentou sobre as políticas das entrevistas às escuras. Eu achei fantástico, né? Porque aí entra nessa questão da meritocracia e, consequentemente, da diversidade, porque a pessoa não está olhando, né? Raça, cor. Você pode pegar pessoas que têm uma qualificação enorme e completamente distintas, vamos dizer assim. Maria, por favor. Não, que a minha pergunta é justamente em cima desse assunto que a Cris foi, né? Eu sei que a Cris e o Kaká têm muita experiência fora do Brasil. Eu queria assim, escutar um pouquinho deles, um paralelo, como eles veem isso fora do Brasil e no Brasil, se existem diferenças, se lá eles estão mais avançados, a questão da diversidade, né? Se vocês pudessem falar um pouquinho, comparando um pouco o que está acontecendo lá fora com o que está acontecendo aqui no Brasil. Qual é a visão de vocês? Olha, Isso. Maria, eu vou te falar uma coisa. Está havendo uma evolução
do número de mulheres nos boards em vários países, alguns mais rápido do que outros. Mas cada país é um país tem leis e procedimentos diferentes. Por exemplo, a França e a Noruega já trabalham há quase 20 anos com a obrigatoriedade das empresas estatais, empresas que estão ligadas ao governo, de terem lá tantos por cento de mulheres nos seus boards, né? Então, 50%. E a Noruega já passou disso há muito tempo, a França já também está super bem, é um dos melhores indicadores que a gente tem no mundo. Mas mesmo o Japão, que estava andando de lado e tal, ultimamente já começou também a avançar. Então, no Brasil, a gente está avançando também. Então, eu digo para você o seguinte, nos países ocidentais, bom, claro, acabei de citar um oriental, mas eu estou dizendo assim, na África do Sul, por exemplo, tem tido um aumento também significativo de mulheres em níveis de tomada de decisão. Mas a maior diferença que eu vejo, sabe, Maria, é justamente nos países onde você tem mulheres na tomada de decisão política, no Congresso, entendeu? Porque ali você estabelece leis, regulamentos e procedimentos que vão afetar a sociedade mais rapidamente. Aqui no Brasil, a gente não está nesse nível. Nós temos pouca representatividade de gênero e racial, e de gênero racial e de... Agora eu esqueci, no Congresso, né? Então, a evolução aqui vai ser sempre mais lenta, porque a gente não vai ter uma lei, que já está na CCJ já sei lá quanto tempo, de aumento de representatividade feminina nos conselhos das estatais. Algumas fazem porque acham que tem que fazer. Por exemplo, a Petrobras fez há um tempo atrás. Agora voltou para trás, porque não tem lei, então volta para trás. Né? Então, o CEO da vez está lá, ele coloca, não sei, ele luta para ter mais mulheres no conselho. O CEO da vez muda, volta tudo para trás de novo. Ô, Cris, Então, e aí, até complementando isso que você está falando, o que a gente pode esperar disso tudo no futuro, da diversidade, né? Com tantos empecilhos, esses vais e voltas, vamos dizer assim. também é um caminho sem volta, não tem jeito, a sociedade está pressionando. Não tem jeito, quem está do E lado por de que você fora... considera esse vai e volta, esse recuo? Mas é porque dentro das empresas você não tem esse controle, mas eu digo assim, a sociedade como um todo, ela está falando, ela está reclamando, tem artigos e tudo, então existe uma intolerância muito grande para o racismo, existe uma intolerância muito grande para essa desigualdade. Então eu acho que isso é um caminho sem volta. As empresas que enxergarem isso mais rápido vão atuar de maneira... estão buscando a sua sustentabilidade no futuro e, com certeza, serão mais bem-sucedidas do que outras. Então, eu não tenho dúvida, por exemplo, que o Magalu vai ser mais bem-sucedido que outras empresas que não fizeram, por exemplo, o trabalho que eles estão fazendo de trainee preto e pardo. Entendeu? A empresa onde eu estou no conselho evoluiu tremendamente, e aí eu estou falando de uma empresa no Brasil, que é a Ocean, fez um trabalho espetacular e evoluiu muito na causa da diversidade, equidade e inclusão. Mas também Excelente. estabeleceu regras diferentes e um conselho que está ali o tempo todo, né, pressionando e falando, olha, isso aí o nosso negócio vai por água abaixo se a gente não fizer e tal. Não falo nem do fato de ser correto eticamente e moralmente, porque também é. Porém, trazer essa visão também do negócio. E, por último, eu queria dizer uma outra coisa, sabe? Os conselhos e a alta gerência das empresas têm que ser letradas. Tem muita gente que não entende o que é o racismo estrutural nesse país, não entende o quanto que isso está conectado com a desigualdade, não entende o quanto que isso pode ferir de morte uma empresa. Então, a gente, no IBGC, por exemplo, todos os empregados e os diretores sofreram agora, essa semana, um letramento sobre racismo estrutural. Olha que legal.
E letramento, por que fala letramento? Porque você tem que tirar o que está na sua cabeça e deixar entrar esse novo conhecimento. Então, você é um analfabeto, reconheça que você é um analfabeto e vamos estudar e vamos ouvir. Muito bom. Até, inclusive, complementando, no Brasil, a Cá vai falar muito mais sobre isso, mas no Brasil a B3, ela tem a adoção de um modelo, né? Pratique ou explique, né? Para a questão dessa diversidade, que até 2026 as companhias em todos os níveis de listagem da Bolsa, elas devem ter ao menos uma mulher e um integrante da comunidade no conselho ou na diretoria estatutária, né, Cacá? Eu ia comentar exatamente sobre isso, né? Que além do que a Cris colocou, acho que tem alguns outros fatores, né, que diferenciam um pouco o Brasil de outras geografias, né? Então, sem dúvida nenhuma, a questão regulatória, né, e a regulação vem exatamente, passa por Congresso, passa por diversas instâncias que envolvem a política, mas efetivamente a questão regulatória, eu uso essa comparação, uma comparação muito simples, mas também é que nem lei de trânsito, né? Nós tivemos uma época que nós tivemos que começar a aplicar multas, começar a colocar uma série de regras, e hoje você coloca um cinto de segurança automaticamente. Você não precisa, já incorporou na sua cultura, né? Então, são exemplos simples, mas efetivamente a velocidade com que você quer com que algo seja implementado depende bastante de você ter uma regulação adequada e que induza esse movimento, né? Então, alguns países que colocaram isso na regulação efetivamente conseguiram avanços mais rápidos. Estados Unidos, né, que a Cris conhece até melhor do que eu, mas você tem regulações diferentes em diferentes estados. Então, estados que conseguiram incluir certas questões avançam mais rápido na questão da diversidade do que outros estados. Então, tudo isso tem relevância muito grande. E aí entra o investidor, né, porque um bichinho regulado para chuchu é o mundo dos investidores. E aí, quando você tem uma regulação para os investimentos que induz isso, você deu um exemplo da B3 que eu acho excelente. E se a gente visse, aí eu não posso deixar de comentar o que a Cris falou sobre letramento, né? Porque quem acompanhou a audiência pública que gerou essa modificação na norma, né, sabe o que aconteceu de absurdos de colocação e aí de questões que foram colocadas na audiência, sugestões, propostas, e até xingamentos, né? Então a gente percebe que a gente tem um viés absurdamente incompatível e inconcebível com o que a gente tem aqui no nosso país, né, em termos de diversidade. Então, assim, tem regulação, tem educação nesse aspecto, né, que a Cris colocou, e aí, por fim, é o papel do investidor, né? O investidor ele tem uma relevância muito grande nisso, porque é ele, e aí você percebe investidores que efetivamente incluíram nas suas práticas a questão de, olha, a hora que eu olhar um relatório da sua empresa, a hora que eu olhar lá o relatório SASB, ou agora tem aí essa unificação ou tentativa de padronização de relatórios, né, através do IFRS, S1, S2, enfim. A hora que você olha ali, o SASB, por exemplo, que é um relatório que eu particularmente gosto muito, não é porque a BlackRock utiliza, não, mas eu gosto muito porque ele é muito pragmático e ele é muito voltado também para o mundo dos investidores. E lá você tem que falar como a diversidade é tratada dentro da sua companhia, você tem que expor tudo isso lá. Então, quanto mais você tiver o investidor também atuando, né, para você induzir essas mudanças, também a gente vai acelerar. Então, assim, o ponto hoje tem um engajamento que é relativamente bom, mas a gente precisa de mais ação. E a ação vem através também desses mecanismos que a Cris colocou e que eu adicionei aí com essas questões. Perfeito, Cris. E aí, até complementando isso tudo que o Cacá trouxe para a gente, como que as organizações podem garantir essa inclusão no ambiente de trabalho, né? Acho que até os dois podem trazer aí grandes insights sobre o tema, mas se você puder começar. Esse é um desafio grande. Mas tem coisas práticas, vamos lá para a prática. Por exemplo, você tem que ter um canal de denúncia e você tem que atuar. Você tem que dizer que a tolerância é zero para algumas coisas, que se refletem como assédio moral, assédio sexual, obviamente, mas vamos falar de uma coisa mais sutil, né? Que são essas microagressões do dia a dia. Então, há de se ter tolerância zero para isso, porque também é a parte da educação. Não estou dizendo que você...
desse golpe. Você vai demitir um cara, um funcionário, por causa de uma... Ele tem que ser chamado a atenção de alguma forma. Deu uma Né? travada Então, aqui, mas agora voltou. Então, eu estou dizendo assim, você não precisa dizer que você vai demitir um funcionário por causa de uma gracinha que ele falou para uma mulher. Mas essa mulher tem que ter um espaço para ela dizer, denunciar, chamar atenção, falar com o chefe dela e ser acolhida, e aquilo lá ser chamado a atenção, sim, daquele funcionário. Tem que ter essa coisa, você, desse jeito você vai moldando a cultura de novo, você vai fazendo a gestão da cultura, porque agora não é bonito você falar para uma mulher, chegou a flor da reunião. Não é legal você falar isso. Então, você tem que educar, não é isso? Então, não estou E falando educar a nem de mulher, você... né, Cris? E educar a mulher também a Também, se impor, né? Eu particularmente, eu fui membro de um movimento de mulheres que transformam da XP Investimentos, e dentre mais de 17 mil assessoras, foram selecionadas algumas juntas com algumas mulheres analistas da XP. E era super comum ouvir delas. A primeira vez que eu entrei numa sala de reunião, eu era a única mulher, e eu tentava falar e não conseguia, e aí eu me recuava. Então, assim, educar essas mulheres para ter o poder de fala, né, para se imporem, isso também é um desafio muito grande, né? mas então, aí você tem os comitês de afinidade que são montados, aí tem o de afinidade de gênero, afinidade racial, né? Da comunidade LGBTQI+, QIA+, eu sempre me perco porque são várias letras, mas você ter essa tolerância que tem que ser criada dentro da empresa a ferro e fogo, muitas vezes, né? Mas isso, o alto nível da empresa tem que querer, é de cima para baixo, não é de baixo para cima. É de cima para baixo. E à medida em que o alto nível quer, ele tem que organizar. Então, são procedimentos, são políticas, né? São ações que você faz de reparação, ações de chamar atenção, educativas, e tem muita coisa que pode fazer. As empresas que levam isso a sério, elas contratam até uma terceira parte para fazer essa análise para elas, identificar os gaps e dizer, ó, vamos por aqui. Perfeito. E atuar, né? Colocar realmente a mão na massa, né? Porque às vezes são criados tantos critérios de avaliação, de condução, e na hora da gente olhar na prática nem sempre acontece como gostaríamos, mas que bom que a gente já está evoluindo positivamente com relação a isso. Ó, Cacá, não, é só um complemento super rápido, né? Que por está favor. muito relacionado com isso que você falou, que é informar, é dar transparência, não é? Então, muitas vezes a gente tem ações dentro da... Você vê ali, todo mundo tem que ler direitinho, código de ética, políticas, etc. Aí, eventualmente, você tem um treinamento, via de regra, conduzido pela área de compliance, aí você tem que fazer lá ali seus testes para ver se você efetivamente está seguindo tudo aquilo. Mas, no final das contas, quando você tem tanto a transgressão ou quanto você tem uma atitude positiva, isso fica ali dentro da companhia e a própria companhia não sabe o que está acontecendo. Então, tem que dar transparência e tem que informar com bastante clareza e com a voz bem alta tudo isso que está acontecendo dentro da companhia. Perfeito. Perfeito, excelente. E as empresas estão sendo cada vez mais desafiadas, principalmente por causa da transformação digital. Então, e por causa das mídias sociais. Então, tem que ser mesmo intolerável você ter um empregado seu que vai para a mídia e coloca lá barbaridades com relação a barbaridades racistas ou de assédio moral de qualquer forma. Então, não é para ter, ou de preconceitos machistas, entendeu? Então, a empresa ela tem que estar atenta a isso, mas isso aí tem que ter um espaço para a denúncia. Se não tiver, se as pessoas que estão ali não se sentirem num ambiente de confiança, e o ambiente de confiança vai acontecer com isso que o Cacá falou, com a comunicação. Entendeu? Então, outras coisas também, Cacá, que ajudam é você estudar casos. Então, por exemplo, num dessas reuniões que você pode ter do CEO ou do conselho, uma vez me convidaram para falar no conselho que eu estava, para eu falar sobre esse assunto para as equipes dos comitês de afinidade. Ali você pode fazer uma narrativa bacana. Por exemplo, hoje, se eu tivesse que fazer uma palestra como essa, eu ia começar com o caso não sei se vocês viram, de uma mulher que escreveu
para uma empresa de delivery, que é o seguinte: olha, a última vez vocês mandaram um entregador negro vir entregar a minha comida, eu não quero não, você manda um branco, porque eu não quero essas pessoas tocando na minha comida. Mandou para a empresa, uma empresa pequena de pastel. E aí a mulher respondeu: e a senhora não vai receber mais nada, porque aqui a gente não tolera esse tipo de comportamento. Senhora, por favor, tire o nosso telefone da sua agenda, porque a senhora não vai ser mais cliente nossa. E digo mais, essa pessoa negra é dono da empresa, que quando a gente está muito, muito assoberbado, ele faz as entregas. E vou dizer mais uma coisa, é meu marido. Ai, meu Deus! Sensacional. Encerramos aqui o Webtalk, porque depois Por dessa... último, a mulher foi na delegacia e colocou... Mas por que ela foi? Porque ela sabe que a delegacia, que existe um espaço que vai se tratar de crime racial. Então, o país tem isso. Então, a pessoa foi lá e foi denunciar. É assim que muda. É assim que evolui. E nas empresas é a mesma coisa. E é incrível, né, Cris? Porque 56% da população brasileira, a maioria é negra, né? Então, assim, como é que a gente não acredita que pode existir tal coisa no século XXI? Assim, a gente escuta isso e acha que é irreal, né? É chocante. Maria, e 50% da população do mundo é mulher. Então, a gente é a mesma coisa da gente achar isso do negro, é achar da mulher também, né? E você está 51 no certa, Brasil. Cris. Tá, é verdade, pior ainda, né, Lu? 51,5% a população feminina no Brasil. Então eu vejo assim, acho que o que você está comentando é muito pertinente, né? Mas eu vejo que as pessoas estão cada vez com mais coragem também de denunciar, né? Então, que existia muito medo no passado de como, gente, eu me lembro de reuniões, né? Brincadeiras, como disse a Cris aí, né? Chegou a flor da reunião, brincadeiras de mau gosto, você tinha que fazer cara de vaso, né? De samambaia ali, que você não fazia de conta que você não tinha percebido. E hoje em dia já não é mais isso, né? E, aliás, se você falasse, você ia perder muito ponto na organização, não é verdade? Então, você ficava quieto. Então, é muito legal esse ponto que você coloca de consciência, né? E complementando isso, Ana, porque de fato é essa questão, é a pessoa ter a coragem e saber que ela tem o apoio por trás, né? A empresa em si apoiar, e aí entra tudo aqui, que tanto Cacá como a Cris, Maria, aí você colocou, é um trabalho de diversos braços, de diversas mãos, não é simplesmente a gente falar sobre a atuação, a vontade, a coragem do funcionário de falar, e a gente saber que estamos em empresas que elas validam esse tipo de conduta, que elas de fato se expõem a esse ponto, como a própria Cris colocou aqui, né? Da empresa ir lá e falar, não, peraí, claro, no caso era o dono, era o marido, tudo bem, mas também saber que ela vai fazer isso se for um funcionário, né? E não ter aquele risco de perder o trabalho. Eu acho que isso é fundamental. E aí, até contribuindo para essa questão, eu gostaria que vocês falassem até um pouco mais sobre quais são algumas das iniciativas bem-sucedidas em níveis comunitários, né, também que promovem a diversidade, e aí a gente abordar um pouco mais esse tema. Cris, pode falar, se você quiser, depois o Cacá contribui. Eu posso, mas eu acho que eu não entendi, porque cortou a última palavra que você falou. Me dá um segundo. Desculpa, vamos lá. Quais são algumas iniciativas bem-sucedidas em nível comunitário que promovem a diversidade? Comunitário das comunidades? Isso. Das comunidades do Do território onde a envolvimento da empresa comunidade, atua? porque a gente fala Sim. também, aqui nesse caso, por exemplo, só para abordar um pouco mais, gente, quem sabe faz ao vivo, as minhas crianças chegou comida aqui, então deu uma bagunçada na minha cabeça. Mas seguimos em frente. Estou falando aqui, na verdade, como nós estávamos falando da questão da educação, né, de que o princípio tem que vir da base da empresa, né?
E falar também desse envolvimento da comunidade também é super importante. Então, por isso a pergunta. Super. O que está acontecendo agora? Filantropia sempre as empresas fizeram, tá? Elas sempre tentaram atuar dessa maneira. Só que agora não deixam de fazer isso também, mas elas querem plantar uma semente de desenvolvimento econômico no território onde ela atua. Então, isso foi uma evolução muito interessante, muito importante. Então, eu vejo, sim, exemplos muito bem-sucedidos de você reduzir as suas externalidades negativas e amplificar as externalidades positivas no território onde você atua. Então, vamos dar um exemplo. Uma empresa transportadora de gás, por exemplo, que tem gasodutos, ou uma empresa transportadora de derivados de petróleo. Vocês sabem que a gente teve vários problemas aqui no Brasil, no Rio e principalmente em São Paulo, de desvio de combustível e acidentes gravíssimos, né? Muito bem, quando você comunica para aquela comunidade, para aquele território, você usa também as pessoas para atuarem como um olhar para você, né? um olhar atuante, um agente de defesa. Mas como é que você faz isso? Porque o que o cara está ganhando em volta? De volta, ele está ganhando a segurança, que ele vai começar a entender que aquele gasoduto, aquele oleoduto, ele é importante para aquela região ali, e por que chega gás na casa dele, como chega. E, segundo, a empresa ela começa a fazer trabalhos comunitários ali que trazem não só a educação, mas também benefícios econômicos para aquela comunidade. Então, você identificar essas manhas, você identificar essas atividades, essas oportunidades são super importantes. Então, vou te dar um outro exemplo. Então, o Bike Macaé, por exemplo. Por que Macaé? Porque a empresa onde eu atuo, o território dela principal de atuação é a cidade de Macaé, no norte fluminense, por causa da Bacia de Campos. Ah, muito bem. E por causa do pré-sal e tudo mais. Então, toda aquela província ali que é muito rica. Bike Macaé, o que é? Ora, o pessoal de Macaé, quem tem uma bicicleta, gente, você muda a vida da pessoa com a bicicleta. E eles identificaram isso. Então, o que eles fazem? Vão dar bicicleta? Poderia ser assim, vou dar bicicleta. Não. Eles fizeram o seguinte, não, eu não vou dar bicicleta. Eu vou ajudar a estruturar um negócio de bicicleta. Então, as bicicletas elas são reparadas, elas são manutenidas, elas são alugadas, elas são... Então, você foi lá e você plantou a semente do empreendedorismo naquela cidade para que aquela comunidade ali, aquele território, tivesse, então, mais um bom negócio formado por Bike Macaé. Então, faz evento, faz corrida, faz isso, faz aquilo, incentivando de forma sustentável, né, um esporte ou uma atividade que é importante para aquela comunidade e que vai resolver o problema deles, se de transporte, você ainda vai estar colocando no seu relatório de sustentabilidade um projeto socioeconômico que contribui para a redução das emissões. Então, você identificar essas coisas são importantes. Então, eu acho que, sim, eu tenho muitos exemplos, sim, e todos esses exemplos eles vieram muito voltados na esteira da agenda Environmental Social Governance, quando as empresas levam isso a sério. Perfeito. Cacá, complemento? Não, o único complemento, bom, a Cris é ótima, a Cris, porque ela traz exemplos práticos, né, do que está acontecendo, né, mas efetivamente o que a gente vê são muitas empresas, né, e tanto aqui quanto lá fora, mas acho que tem muita coisa boa aqui acontecendo, que é exatamente essa compreensão das corporações de quanto elas podem impactar através do seu negócio, não é? Então, você vê, por exemplo, instituições financeiras, bancos, né, que têm várias iniciativas dessa natureza, por exemplo, que a Cris acabou de comentar, né? Não vou citar porque tem vários bancos, tanto públicos quanto privados, que têm feito coisas muito interessantes nessa linha, né? Que sai um pouco daquela coisa de deixa eu deixar essas questões aí ligadas à comunidade, essas questões do social, deixa para minha fundação. Então, nós tivemos uma fase, sem tirar o mérito da fundação. A
fundação tem o seu papel, as instituições que têm fundações fortes fazem muitas coisas bacanas, tem muitas iniciativas legais. Mas o mais bacana mesmo, nessa questão das comunidades onde as instituições estão, é de você promover o desenvolvimento daquela comunidade através de ações que geram resultados positivos para a instituição também. Porque aí é o que a Cris falou, você está pegando o E, o S e o G e está conectando com o econômico, efetivamente, que é o que se espera para você ter efetivamente o impacto que você quer e impacto sustentável por longo prazo. Então, é um exemplo maravilhoso que a Cris trouxe aí da Bike de Macaé, que é isso que eu acho que todos nós queremos ver efetivamente, né? Que aí você rompe a onda, você não vai levar 5 gerações para você ter mais equidade, mais inclusão, mais diversidade. Você pode reduzir algumas gerações para que isso aconteça através de iniciativas como essa. Perfeito, e de fato, né, cria-se essa instituição e acaba deixando-se como se fosse algo paralelo, né? E a gente perde um pouco o olhar do que está sendo feito, porque até em termos de divulgação, né, ela acaba sendo muito direcionada somente para um lado, a gente acaba direcionando para outro e a gente não consegue ver a efetividade, né, a qualidade do que está sendo executado, né? Cris, você quer complementar? Não, eu acho que a gente abordou muito bem essa conexão aí cada vez mais forte dessa agenda ESG com o negócio, né, o negócio da empresa e a atuação no território dela, porque isso volta de maneira muito interessante. E não volta só pelo apoio da comunidade, não. Volta, inclusive, pela motivação dos próprios empregados. Então, Perfeito. nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que as empresas elas têm que aumentar sua resiliência, têm que promover uma evolução da sua resiliência para poder enfrentar tantos aspectos que a gente não consegue prever mais com relação a esse mundo tão intenso que a gente está vivendo, de mudanças de transformação digital, de mudanças da sociedade e etc. Tem coisas que as empresas elas têm que colocar muito esforço na sua resiliência. E uma das coisas que você tem que trabalhar é o seu público interno tem que ser o primeiro a estar bem motivado para enfrentar as adversidades que você não consegue identificar. Então, eu vou dar 2 exemplos agora para fechar esse assunto, né, de motivação dos empregados, que vem também com essa ação social, né? Então, muitas empresas tiveram uma resposta à Covid de maneira extremamente positiva. E muitas delas não perderam nem dinheiro. Muito pelo contrário, elas fizeram mais dinheiro, ou fizeram mais curso, ou se viraram para poder reduzir os seus custos, sim, mas se viraram para que isso não afetasse demais as receitas. E essas empresas fizeram isso porque os seus empregados estavam lá, estavam motivados para fazer e para encontrar uma solução para os problemas, e com certeza muitas dessas empresas já tinham diversidade muito forte nos seus times para que essas soluções diferentes e essa coragem de arriscar com inovação nesse momento desse certo. Muito bom. E acho que o primordial é a gente construir tudo isso com pilares muito sólidos, né? Muito bem estruturados para que tenha ali uma relação de longo prazo, como a Cacá bem falou no começo da nossa conversa, que é eficiente em todos os âmbitos, né? Não só financeiro, Cacá, mas em saúde mental, em diversidade de opiniões, porque isso é o que sustenta, né? Se a gente pensar sempre todo mundo igual, a coisa também não andaria. Então, por isso a importância da diversidade, do olhar, enfim, de tudo, né? Gente, a gente está chegando aqui no final. Eu vou abrir tanto para a Cris quanto para o Cacá, as diretoras aqui, presidente Ana, ou todas as pessoas que estão aqui darem as considerações finais. Eu já deixo aqui o meu agradecimento. Foi uma honra poder mediar esse painel muito grandioso, muito bacana. Obrigada, Cacá, obrigada, Cris. Obrigada, Maria, Ana e todas as integrantes aqui do Instituto por essa oportunidade. Eu dou a palavra final para a Cacá e a Cris, por favor. Cris? Vou eu? Então, Vai você. então tá bom. Não, assim, é uma honra aqui estar com vocês, né? Primeiro é uma honra
está no Mel, está podendo ajudar essa iniciativa incrível, fantástica, né? Então, estamos aqui no 3º ano e, com certeza, quero que o Mel se fortaleça ainda mais e que continue fazendo esse trabalho fantástico. Segundo, estar aqui com a Cris é um privilégio estar ouvindo a Cris, né? Eu adoro, porque é ouvindo pela voz de quem faz e quem está há muito tempo, com muitos fios de cabelo branco, não é? Mas cada fiozinho desses tem uma história, tem uma luta, e é assim que eu admiro demais, né? Tudo que a Cris tem na sua história, que ela faz até hoje com essa garra incrível, né? Parece uma menina de 15 anos falando sobre esse assunto, né? Então é incrível. E a Samantha eu não conhecia, né? Conheci hoje, mas fez uma mediação incrível aqui para nós, então super obrigada, viu, Samantha? E para todo mundo que está conosco aqui, é um privilégio enorme estar aqui. E é assim que se move as coisas, é assim que se move a humanidade, é assim que se move a sociedade, trabalhando juntos, trabalhando dessa forma, trazendo diversas visões, trazendo diversas opiniões, trazendo essa beleza multifacetada, que é efetivamente o que faz com que o mundo fique melhor, né? Então, obrigado aí para todo mundo. Obrigada. E, Cris, eu quero, antes de te dar a palavra, falar só uma coisa sobre você, porque eu particularmente fiquei encantada, e você comentou agora essa questão da pandemia. A pandemia, acho que a tradução dela seria, nesse caso que você trouxe, é extrair da dor uma alternativa ali, uma solução positiva, né? E você tem um caso muito peculiar na sua família, que você trouxe aí o Instituto Luiza Pinho, né, em homenagem à sua filha. Então, olha, minha eterna admiração e honra por estar aqui te conhecendo pessoalmente, vamos dizer assim. Todos nós aqui acredito que tenhamos alguma história, mas eu pude me conectar à sua aqui através do estudo que eu fiz antes de apresentar aqui vocês, de falar com vocês. E parabéns por você ter extraído de uma dor aí alguma coisa muito positiva para a sociedade. E com certeza para você, né? Primeiro foi para mim. Eu imagino. Eu aprendi muito com a Luísa. Ela me ajudou a montar a minha agenda ESG, que eu já vinha montando há muitos anos, né? Então, a parte do environmental ficou muito forte. Então, mesmo eu tendo vindo da indústria de óleo e gás, que hoje, em vários casos, ela tem sido justa e injustamente demonizada, né? Eu digo justa quando você vê empresas que não estão fazendo quase nada e outras que estão fazendo muito, e estão discutindo o assunto. Mas então ela trouxe essa visão, essa tensão para que eu realmente atuasse de maneira, onde eu estou, nos conselhos, de maneira realmente a ajudar essa indústria de óleo e gás, de energia, a passar por essa transição, por essa transformação, que é tão importante para a gente ter um futuro menos devastador pela frente, né? Porque já estamos sentindo hoje todos os problemas e estamos pagando caro as contas tão caras para a gente poder aumentar a resiliência das cidades, das sociedades e sobreviver a esses fenômenos climáticos que estão se tornando cada vez mais frequentes e mais intensos. Isso não tem jeito, isso aí já está aqui, não há o que fazer. A única coisa que a gente não pode, que a gente tem que tentar é não piorar, mas o que está, está, não tem mais jeito. Tem umas máquinas loucas aí querendo tirar o CO2 da atmosfera, mas isso aí está muito longe para a gente. No outro dia eu estava vendo aqui, eu estava lendo sobre essa tecnologia. Já está desenvolvida, estão fazendo um projeto enorme em algum lugar do mundo, mas são ações que vão demorar 50 anos para poder acontecer realmente, de verdade. Mas, enfim, eu quero sim agradecer mais uma vez aqui vocês. Cacá, muito legal ter você sempre conversando. Você é um cara que você já está convertido, né, digamos assim, mas você ajuda a converter. Nada como um homem falar para outro homem, viu? Eu aprendi isso com a Ana Bentes. Ela falou que o maior exemplo que ela tem de conversão é quando um homem convertido fala para outro homem convertido e diz o que ele está fazendo como CEO. Então ela falou que essa que é a grande jogada. Por isso que o Mel traz também homens
para a gente trabalhar. Um homem falando para outro homem é completamente diferente de uma mulher tentando converter. E então a gente agradece muito você estar no Mel e estar aqui hoje com a gente para conversar. Então é isso, gente. Eu fico feliz de ter tido esse tempo aqui. Espero que quem não pôde assistir hoje a nossa live, que ela vai ficar gravada e aí as pessoas possam acessar. Que muitas das lives que eu recebo convite, depois eu sento para ouvir, porque eu aprendo sempre muito. Obrigada. Eu quero agradecer aí, Cacá, Cris, pelo tempo. Eu sei que o tempo de vocês é escasso, foi ótimo. Poderia ficar aqui mais umas 2 horas escutando vocês. Vamos ver se a gente repete a dose ano que vem. Vamos fazer alguma coisa juntos ano que vem. Então, muito obrigado, Cris, muito obrigado, Cacá, muito obrigado a todo mundo. Samanta, excelente trabalho, e todas as diretoras aí do Mel. Vamos continuar nessa luta. Muito obrigada a todos. Obrigada, Obrigada, Cecília. pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau. Cris e Maria, Obrigado. fica aí. Tchau, tchau. Tchau.